Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Sandro Matos, sou membro da Companhia de Rodas para o Ar e hoje eu vou trazer para vocês aquele capítulo que a gente estava esperando. Uma entrevista com o Cleiton e a Raíssa, diretor e co-diretora da Companhia de Rodas para o Ar. Como não podia deixar de ser, é um capítulo onde ele é um pouco mais longo. Então a gente vai ficar em uns 30 minutos escutando essa entrevista, coisas super interessantes. Pode ser que algumas partes do vídeo estejam como bugada, coisas da internet. Quando a gente gravou essa entrevista, tinha muitos problemas de conexão. Mas dá para entender toda a entrevista e tudo o que a gente precisa falar. Então, bora lá! Muito bem, Cleiton Brasil, Raíssa Pinheiro. Até que enfim, vocês dois aqui. A companhia de Rodas para o Ar e tudo que acontece nela, elas só acontecem porque vocês dois existem, porque vocês dois se juntaram e vocês decidiram entrar nisso, né? Entrar nesse caminho. E é maravilhoso, né? Só que é maravilhoso para mim que estou aí dentro, para todas as pessoas que fazem parte. E é tão maravilhoso que eu acho que é muito pouco ficar só entre nós. E a ideia é justamente poder passar isso para frente, né? E que mais pessoas conheçam esse trabalho. E é por isso que vocês estão aqui comigo, para que vocês possam falar desse trabalho, dessa trajetória, como vocês se conheceram, o que aconteceu, como estava aí o céu, o universo que fizeram vocês se juntarem, né? E aconteceu o que aconteceu. Conta para todas essas pessoas que vão ouvir isso. Esse trabalho com as pessoas com deficiência surgiu há mais ou menos 15 anos atrás, quando eu trabalhava nas casas André Luiz. E aí eu saí de lá querendo fazer mais. Foi uma experiência fantástica e uma emoção muito grande de estar com eles dentro do palco e proporcionar dança e arte para eles. Internamente, para mim, não acabou ali nas casas André Luiz. E sim, tive forças para pensar nisso no futuro. E vi algo muito promissor. E aí saí de lá em busca de como fazer. Nós não temos bibliografias, nós não temos pessoas, né, que conversa com a gente de como montar uma companhia. Então foi muita experiência. E trabalhei na rede de reabilitação e lá começou a minha pesquisa de como surgir, como montar uma companhia de dança. Nesse período, eu conheci a Raíssa no clube. O Cleiton sabia, né? A gente trabalhava já como professor nesse clube, eu dando aula para as crianças, ele dando aula para adulto. Ele me convida para ir fazer um backstage, enfim, de um espetáculo que ele ia fazer no aniversário de lei, né, de cotas, ali na Praça das Artes. E ele me fala assim: eu preciso de alguém que me ajude a entrar com as cadeiras, sair, maquiar, enfim, fazer, né, essa parte que a gente conhece bem de camarim e palco. Quando eu chego lá, ele me dá uma roupa igual a das meninas que estavam dançando, uma flor, põe no cabelo, você vai entrar com uma das meninas, com um leque na mão, fazendo isso, isso e isso. E eu falei: hã? Você tá louco, né? Eu não vou fazer isso. Não, por favor, você precisa entrar, que eu preciso de alguém que coloque, pelo menos saiba entrar no palco e coloque as meninas e tal. E é isso, gente. Ele me jogou na fogueira. E aí eu falei: tá bom, né? Assustada, mas fui. A primeira vez que eu vi ele dançando, um duo, né, com uma das bailarinas que pertenciam, que depois se tornou a companhia, não era a companhia ainda. Ele chamava os alunos dele, né, para se apresentar. Eu chorei horrores. Você acha que eu nunca chorei no espetáculo tanto na minha vida? Mas eu já fazia parte, assim. Eu acho que ele já sabia que eu não ia falar não, que eu não ia negar, né, tá ali. Você já tinha tido contato com pessoas com deficiência antes no seu trabalho, no seu dia a dia? Não. Nenhum contato, nenhum. Mas eu acho que, o Clay sabia, assim, um pouco, né, que eu não ia dar para trás, vamos dizer. Eu falei: eu fui, era um dia tarde, né, não lembro direito. E aí começou uma coisa de querer fazer apresentação, espetáculo, a gente precisa ensaiar, eu preciso de ajuda, você quer me ajudar?
E aí eu abracei esse projeto que é nossa vida, né? Quando surge essa coisa de vamos fazer a companhia, vamos juntar essas pessoas, como foi isso? Quando foi isso? Que momento isso aconteceu? Não teve momento, até porque eu era recém-chegado aqui em São Paulo, eu sou de Guarulhos, e aí eu estava nesse momento, né, de novo trabalho, enfim. Surgiu assim, eu estava com um monte de alunos, eu falei, é agora que eu preciso juntar todo mundo e fazer a apresentação lá fora, chega de ficar institucionalizado, né? E aí foi essa, na verdade, eu era proibido de levar alunos para fora da instituição, mesmo assim eu levei. A gente foi escondido, depois se descobriram, não sei, mas foi um momento, né, Raíssa? Depois que eu me desliguei da empresa, a companhia realmente surgiu. Aham. Isso, era um desejo Sim, é. teu de levar eles, assim, de ver essa potência que era, e que é ainda hoje, né, as apresentações, esse protagonismo, e que ele não podia fazer isso, né, estando dentro de uma instituição, e ele não entendia o porquê. Por que a gente, assim, porque não causava nenhum problema por isso. Eu, né, como professora de criança, você tem que pedir autorização, né, menor e tal. E tinha um pouco essa questão com as pessoas com deficiência. Então, eles tinham muito medo de levá-los, né, para fora da instituição. E aí o Cleiton já conversava, resolvia com as mães e fazia isso, escondido. E aí ele tem esse desejo e vê que isso, né, pode dar frutos, assim, a companhia surge disso, né? Dessa apresentação, que ele viu que deu super certo, é o que eu falei, emocionante. E aí ele pensa, poxa, por que a gente não faz isso sempre? É arrumar um lugar para ensaiar, ter pessoas, ter professores, e aí a gente começa, né? E é toda uma trajetória de lugares, né? Procurando lugares acessíveis. A gente chega a ensaiar, né, no Memorial da Inclusão, depois a gente ensaia dentro do Parque da Água Branca, até a gente conseguir uma sede, né? Então é toda uma trajetória, mas desse foco, assim, né? De mostrar essa potência que eles têm, né? Eu acho que para além dos desafios, Sandro, é uma responsabilidade, assim. O Cleiton carregava essa responsabilidade, ainda carrega muito, né? Mas há hoje uma conversa e uma divisão dessa responsabilidade. Mas no começo tinha toda uma preocupação, né? Com os familiares, com elas, com os bailarinos, como eles ficariam, onde ficariam, banheiro, comida, enfim, todas as necessidades e o que a gente, porque é diferente, né? Você está dentro de uma instituição, prestando serviço, dando aula, e você se responsabilizar por isso, né? E a gente não tinha um lugar para isso. Então, o mínimo, né, a gente queria oferecer, claro, um lugar que a gente não tomasse chuva, tivesse água, um banheiro adaptado. E acho que, assim, para além dos desafios, esse era o maior, né, de conseguir oferecer o mínimo para que essas pessoas pudessem estar com a gente. Tem uma questão também, que é a questão financeira. A gente lutou muito nessas questões de a gente se manter, né? A gente se manter e proporcionar aulas de dança, proporcionar transporte. Que grandiosidade né? As pessoas que estiveram com a gente naquele momento, que grandiosidade foi confiar em nós, né? Nós somos jovens, né? Praticamente jovens, e depositar toda a confiança até a gente conseguir, né? Através do amigo da Raíssa, um espaço. Falou, gente, que trabalho lindo, vão conhecer o nosso espaço, tem banheiro adaptado. Aí, depois de 3 anos, né? Lutando, a gente conseguiu esse espaço, e aí, conseguindo esse espaço, a gente ganhou um pouquinho mais de credibilidade, mas mesmo assim, ensaiando em espaço público, eu tenho que frisar isso, que mesmo ensaiando em espaço público, sem verba, chuva e tudo mais, a gente conseguiu montar 3 obras, né? São obras que a gente adaptou com roupas, figurinos, coreografias, e mesmo assim, eu e a Raíssa, a gente dava conta de tudo isso. Porque assim, isso gerava gastos, né? Fazer essas 3 obras, por exemplo, né? E como era isso? Vocês colocavam dinheiro? Da onde vinha o financiamento ou recurso para fazer essas coisas? Eu acho que
assim, na medida do possível, né, a gente tinha uma ajuda das mães, dos acompanhantes e tal, mas era um valor irrisório, assim. Então, no começo real, a gente tirou tudo do bolso. Até pouco tempo a gente tirava tudo do bolso. E, claro, a gente queria ver a coisa crescer, né? Então, a gente fazia com muito gosto, assim. E aí, o que a gente tinha muito em mente era isso. A gente não queria fazer espetáculos sem figurino, sem ter o mínimo, né, do que a gente já acreditava e já trabalhava com isso, né? A gente acredita que é necessário, né, você ter o figurino, você ter um cenário, você pensar sobre essa produção, né, fotos, enfim, iluminação, se fosse preciso. E aí a gente colocava do bolso a ajuda dos acompanhantes, das famílias, né? Porque todo mundo abraça, né? A companhia tem esse poder, assim, né? Que todo mundo se envolve na coisa, né? E todo mundo ajuda. E aí, depois, lógico, ganhando um pouco de credibilidade, visibilidade, a gente começa a tentar também editais, enfim, e aí a gente começa a entrar num outro lugar da companhia, que é o lugar de ser reconhecido financeiramente também, com cachê, com os editais, com fomento. Mas isso, assim, é uma coisa a se falar também, né? Os editais e fomentos, a gente precisa comprovar uma série de questões artísticas. Então, a gente precisou começar, né, com nossa verba, com nosso dinheiro, e depois, para ter um currículo artístico, né, leitear esses editais e fomentos. Uhum. Faz quantos anos que existe a companhia? Fez 5 anos agora, fez 5 anos, 24 de julho. São 5 24, anos de companhia. que é exatamente o dia do aniversário de Lei de Cotas, que foi o primeiro dia que o grupo foi e deu certo, né? Porque naquele dia tinha fotógrafos, tinha uma TV local e isso também ajudou um pouco a companhia. E fora o trabalho, que foi bem diferenciado, né? A gente conseguiu fazer um pupurri com músicas e muitas coreografias e caiu na graça e todo mundo gostou. E a gente está muito feliz por essa conquista, até porque a gente ganhou um edital e produziu um mega espetáculo. E a gente está muito feliz, assim, atualmente com a atuação da companhia e o respeito que a gente tem, além de credibilidade, a Secretaria da Cultura nos chamam para fazer apresentações, os cachês são pagos para todo o elenco, a gente usa o protagonismo, né? A gente faz com que exista um protagonismo da pessoa com deficiência e artístico, né? Então, isso é algo que nos engrandece também, que nos faz ficar muito feliz, porque muitas companhias começaram e acabaram, né, em pouco tempo. Então, a gente está muito feliz que a gente consegue ainda manter e vamos conseguir, né, por muito tempo. O que o de rodas oferece hoje para uma pessoa que é cadeirante ou tem uma parálise cerebral ou é Down, enfim, tem alguma deficiência? Que ele vai encontrar no de rodas? Eu acho que primeiro uma vida coletiva, né? Uma vida incluída. Assim, é muito ruim a gente falar, né? A gente sempre fala disso de o que é estar incluído ou não, o que é inclusão, né? O que inclusão significa pra gente. Mas acho que a primeira coisa que a pessoa encontra no de rodas é isso, uma vida coletiva, um coletivo de pessoas que se importam com pessoas. Então, com um olhar, né, para o próximo e para as necessidades dessas pessoas, enfim, vai encontrar acolhimento, esse coletivo, essas pessoas que gostam de dançar, vai encontrar aulas de dança, aulas de expressão corporal, vai encontrar comprometimento com esse protagonismo, espetáculos, produção, criação. Então, uma veia artística muito forte, né, que a gente traz, lógico, da nossa formação, né, como bailarino, mas também esse olhar humanizado para essas questões, né, de acessibilidade, de inclusão. Ouço muitas pessoas falando que dentro da companhia existe um companheirismo, existe um respeito, existe um lugar leve e existe também um lugar de muita produção. As pessoas não vão lá encontrar apenas aulas de dança.
o diferencial da companhia, porque a gente produz, a gente ensina e produz. Então, produzindo, as pessoas se sentem produtivas, óbvio, mas é uma produção que não está em qualquer lugar, porque a gente vê umas produções que limitam as pessoas. A nossa companhia não limita, a gente coloca no palco, a gente faz obras pensando no todo e a melhor parte é o envolvimento de todos. Então, eles vão encontrar a produção, eles vão encontrar um lugar de fala, respeito e de igualdade, né? A sede da companhia hoje fica na Rua do Carmo, em frente ao Poupa Tempo do Sé, num prédio que o Cleito contou um pouquinho da história, né? Um grande amigo nosso, artista plástico, que já faleceu. Ele nos convidou a conhecer o espaço, né? E aí a gente se encantou, porque é um prédio com mais de 10 ONGs. Então a gente faz parte, a companhia também faz parte de um coletivo lá dentro, né? Na maioria, né, dos nossos alunos e tal, são das periferias. Então, muitos não conheciam, muitos não tinham contato, né, com o metrô, enfim, de como chegar lá. E aí, isso também representa bastante para a gente, né? A gente está no centro de São Paulo. A companhia ganhou um Vai, né? Há quanto tempo? 2 anos? Foi 2019 inteiro, Foi né? em Um 2019, ano. né? Que foi o primeiro patrocínio, digamos assim, né? O primeiro financiamento que a companhia teve, né? E que foi feito Alices, né? Conta aí um pouquinho do Alices, que se falaram tanto nas outras entrevistas, né? Fala aí um pouco vocês, como criadores e idealizadores, assim, né? Visionários disso que nós estamos dançando agora. Fala aí um pouquinho para a gente desse processo da criação de Alice. Então, o Alice, que na verdade teve início lá atrás, onde eu dava aula, eu fiz um mini popurrí de Alice, coloquei os personagens, uma coisa super minimalista, enfim. E aí tá guardadinho lá e essa literatura sempre aparecia para mim, essa literatura sempre estava perto e aí depois que acabou a última obra eu falei, Raíssa, o que você acha da gente fazer Alice? Aí a Raíssa falou, vamos, é uma literatura que, né, que tem mais de 100 anos, que a gente pode descobrir outros lugares de fala. E aí surgiu, né, o Alices. Eu acho que a gente passou por um processo importante na companhia, que foram esses espetáculos autorais que nos fez com que a gente visse quem a gente era real, sabe? O que somos nós, ou Liberdade, foi nos constituindo como companhia, sabe? E aí quando a gente dá um salto para o Alices, a gente já tinha tentado, né, o Vai por 2 anos. Então, a gente vinha, né, batendo na porta e acho que tudo tem que ser como tem que ser. E quando a gente resolve escrever o Alice para o Vai, que era um trabalho que a gente tinha pensado infanto-juvenil, né, com essa pegada eu falava isso muito para o Clay, né, que a gente sempre pensou em transformar, né, enquanto a companhia transformava os olhares, né, os olhares das meninas com elas mesmas, com o público e tal. E aí eu falava muito, a gente precisa estar nas escolas, a gente precisa estar em todos os lugares. Com que espetáculo a gente vai estar em todos os lugares? E aí vem a ideia do Alice, do Clay já saber que daria certo, né? Porque a história casa muito, assim, né? Esse país diverso, a gente já falou um pouco sobre isso, né? Esse não julgamento da Alice para onde ela está indo, o que ela está vivendo, e casa muito, né, com o que a gente acredita que é a companhia ou que são, né, as alunas. E aí a gente cria, né, adapta essa história que é maravilhosa, de mais de 100 anos, para uma coisa que caberia a todo mundo, né? E aí cria o Alices no País Adaptado e ganha o fomento, né, o edital do Vai, da Secretaria de Cultura, que nos capacita, né, ajudou, óbvio, a produzir um super espetáculo, né? Porque até então a gente produzia com dinheiro nosso e aí era pouco.
E aí pensar também em lugares, né, onde a gente estaria. Então a gente faz uma apresentação no pátio do colégio, né, com mais de 200 pessoas assistindo. Então também, né, contribuir para a cidade, né, de São Paulo, contribuir, porque é uma verba pública, né, e a gente também pensa sobre isso, né, de como a gente retribui aquilo que a gente ganhou. E aí a gente teve um convite para fazer o Festival Sem Barreiras, que foi um festival ao vivo, pelo YouTube. A gente teve que fazer a gravação e a gente fez os ensaios de maneira virtual. A gente se dividiu, eu, Sandro, Lu e Clayton, e ensaiamos, né, os outros bailarinos num rodízio, enfim. Depois a gente juntou tudo no ensaio geral e aí fomos pro presencial fazer essa gravação e foi assim. Foi uma experiência legal, né? Eu acho que para as meninas e meninos, os bailarinos, de estarem em casa e conseguirem ensaiar e retornar, né, para esse lugar. Como o Clay falou, a gente se via 2 a 3 vezes na semana. E aí, de uma hora para outra, a gente não se vê mais. E todo, né, esse medo e essa insegurança que esse ano nos trouxe. Mas eu acho que foi um aprendizado também, né? O ensaio virtual, as aulas. As meninas precisam se movimentar, né? Os bailarinos precisam estar, né, ativos. E aí, como a gente fala, que a arte salva, a arte cura. Então, a companhia, ela parou, mas a gente ainda continuou como você tá, a gente continuou conversando. Então, é o lado humanizado que a gente tem, né? Que a gente não pode perder isso. Mas, corporalmente, né, a gente perdeu, com certeza, um pouco da nossa atividade. Mas, assim, posso falar para você, como uma pessoa que está à frente, que a nossa apresentação, a apresentação de vocês no Festival Sem Barreiras foi assim uma coisa incrível, porque a gente mesmo longe, sem ensaiar 5 meses, a gente deu conta naquele espetáculo de 40 minutos, vocês deram conta, né? Quem não sabe, Sandro Matos tem uma participação pequena no espetáculo, bem pequena, ele entra uma vez só e vai embora. Vocês foram assim fantásticos. Eu fiquei assim emocionado pela. Não estou falando para passar a mão na cabeça não, porque não precisa, mas assim fiquei impressionado com a qualidade que a gente assistiu agora, né, no dia 11, e eu fiquei impressionado, até porque foi uma gravação só, né? A gente não ficou, erra, não, acerta, né? Tudo que toda essa história de estar lá em casa ensaiando, como a gente ensaia um duo, né? Um lá e o cá, que era o que acontecia comigo e com a Mari. Então, assim, eu fiquei responsável por ensaiar com a Mari. Os nossos encontros a gente marcava nós dois por fora. E adaptar, né? Isso, e como sempre, a adaptação, né, teve que entrar. E foi muito legal ter chegado lá na biblioteca Mário de Andrade, lá no centro, para fazer, e de repente era isso, a gente não se via há alguns meses, tínhamos dançado lá em março, isso foi setembro, né? E de repente chegamos e todo mundo dançou e foi incrível e foi emocionante igual, maravilhoso, né? E aí a gente viu o resultado que saiu, que eu espero que a gente possa em algum momento divulgar aí para a galera esse trabalho que a gente fez. Foi muito legal, muito bacana, uma experiência maravilhosa, assim. E, enfim, eu já falei para os outros nas outras entrevistas e eu acho legal falar para vocês também do quanto eu estou agradecido de fazer parte do De Rodas para o Ar, agradecido por essa oportunidade. Bendita a hora que eu fui fazer aquele curso de dança e inclusão, que foi quando eu conheci o Clayton, há 5 anos atrás, 6 anos quase, né? Tinha acabado de chegar da Argentina, morando no Brasil, e a primeira pessoa que eu conheço foi o Clayton. Né? E é isso. E aí o Clayton me trouxe a Raíssa, e me trouxe a Mariana, e me trouxe o Daniel, e me trouxe tanta gente. Então, assim, eu tenho orgulho de estar no De Rodas.
Estou aprendendo, eu não sei nada, né? Assim, eu sei muito pouco da grandiosidade, da complexidade que é estar na frente de um outro ser humano, né? E um outro ser humano que necessita essa adaptação de tudo que a gente já faz. Então, eu acho que eu aprendo mais que eles, na verdade. Eles acham que eu estou lá, sou o professor, ou vou te ensinar. Não, não tenho nada para ensinar. Na verdade, é uma troca incrível, assim. E eu sou muito feliz. E o de rodas, ele me salvou muito nesse momento de pandemia, né? Então, ter um encontro com o de rodas, ou a Mari, vamos ensaiar. Putz, que legal, vou ensaiar. Então, isso foi muito bacana, né? Nesse tempo. E esse tempo de tanta loucura, como foi 2020, né? Mas para o de rodas também foi algo legal, né? Porque aconteceram coisas, né? Durante esse tempo se criou várias coisas, diferentes maneiras, mas a coisa foi acontecendo, né? E a grandiosidade não termina, né? Assim, tem o observatório que aconteceu, que se vocês quiserem, vocês podem falar um pouquinho do que é o observatório, que eu acho bacana também. E a Lei Aldir Blanc também, né? Que vem também para confirmar que o trabalho que o de Rodas está fazendo, esse trabalho que a gente está fazendo, ele é um trabalho legal, né? É um trabalho de peso, né? Então, todas essas coisas vêm para confirmar, né? Fala vocês. Fala, Raíssa. Com certeza, assim, eu acho que esse ano, né, de 2020 nos trouxe esse reconhecimento, né, de tanto trabalho, assim, são 5 anos trabalhando muito, né. O observatório vai se tornar, na verdade, ele está surgindo, né, nascendo. O Observatório Paulista da Pessoa com Deficiência será a nossa ONG, né, será um guarda-chuva que ampliará todas as nossas atividades, né? Então, por muito tempo, a gente levou isso sozinhos, assim, eu e o Clay, né? E a gente precisava de muita ajuda e a gente gostaria, né, queria muito que isso se ampliasse. Então, a gente pensava muito em ajudar outras vulnerabilidades, enfim, crianças, questões, assim, atingir de outra forma, assim, esse protagonismo, né, as pessoas com deficiência, incluí-las. E aí, quando a gente começa a tomar corpo, né, essa ideia que se tornou o observatório, a gente senta a conversar, né, com 2 advogados, enfim, é todo um processo grande, né, de se tornar uma ONG. E aí a gente consegue fazer essa distinção do que é a companhia, né, de Rodas para o Ar, de todo o seu trabalho artístico, mas que a gente não consegue fazer todas as atividades que a gente gostaria sendo só companhia. E aí a gente decide criar algo maior, né, que é o observatório e o quanto ele vai agregar, né, para a gente, quanto a gente vai conseguir ajudar mais pessoas, se tornando algo maior, né, com oferecimento de outras coisas. A gente já pensou em um monte de coisa, né, oferecer contraturno para criança, aula de dança para criança, LGBTQI+, enfim, todas as minorias, que são maiorias, que a gente possa atender e ampliar o nosso trabalho, né? É exatamente o que o Clay falou, a arte cura, a gente acredita nisso, a gente vive disso, e a gente quer que outras pessoas também vivam e se transformem através disso. Então, o Observatório é o grande guarda-chuva em que a companhia estará e outros projetos estarão, assim. Então, a gente decidiu ampliar nosso trabalho, né, através do Observatório. A lei Aldir Blanc, que é uma lei, né, que surgiu esse ano devido à pandemia, é um valor, é um fundo que tem lá na cultura que não era usado e o governo decidiu expandir isso para todos os profissionais da cultura. E a gente só conseguiu isso devido ao nosso trabalho de 3 anos. E foi feito um edital, a gente mandou comprovações, a gente comprovou que a gente tem um trabalho forte e a gente conseguiu, né, esse orçamento e a partir do ano que vem a gente entra com várias atividades o ano inteiro, independente de ter pandemia ou não, a gente vai ampliar todos os nossos
as nossas aulas, a gente vai conseguir pagar os profissionais que estão com a gente vai fazer atividades onde vai ser remunerado os artistas, coisas que a gente só fazia isso uma vez ou outra quando a gente tinha um cachê, e hoje a gente consegue, esse ano a gente tem o ano que, né, a gente planejou e está planejando para 2021 a gente ter atividades durante os 365 dias. Então, isso é um grande avanço, é um grande trabalho, né, que a gente está tendo a oportunidade de realizar. Então, hoje a companhia está muito feliz porque a gente tem um planejamento para o ano de 2021, um planejamento onde a gente consegue abarcar todas as questões. Como que a gente faz para se conectar, se contactar com o de Rodas? Como eu pego o número da conta de vocês para depositar 1 milhão? A gente tem, né, todas as mídias, né? A gente está no Instagram, no Facebook, no YouTube, Tudo de Rodas para o ar. tudo de Rodas para o Ar. Ok. É super fácil encontrar a gente. No YouTube a gente tem bastante trabalho. Se colocar lá de Rodas para o Ar, ou pessoa com deficiência, dança para pessoa com deficiência. Então vocês encontram a gente facilmente em todas as redes. Lá vai ter endereço, lá vai ter, né, o número da conta, lá vai ter todas essas possibilidades de ajuda, de encontro, de bate-papo. A gente, né, tem a gente tem um material bem grande para divulgação e para conhecer a companhia. E tem outras coisas também, né, Rá, que a gente tem copos, né, personalizado, camisetas, a gente tem uma lojinha virtual que a gente pode, né? Isso, Rá? pode entrar em contato, né? Também tem os números de telefone, que são, né, os nossos WhatsApp. Então, pode entrar em contato, mandar mensagem. E a gente tem também os produtos, né, da companhia, que nos ajudam também a manter, né, quando a gente não tem um financiamento ou um orçamento, uma ajuda, eles são de grande ajuda, né? Então, a gente faz os eventos beneficentes também, tem os produtos, tem as ajudas, os bingos, enfim, a gente dá um jeito para tudo, né? Claro, legal. Gente, o que vocês querem falar? O que vocês acham importante falar, que ainda a gente não disse? Ou o que a gente disse vocês acham importante ressaltar, né? Para a gente ir finalizando, porque tem que finalizar em algum momento. Eu acho que é importante, né, ressaltar, enfatizar que o trabalho da companhia é um trabalho coletivo, né? São muitas pessoas que pensam essa igualdade, né, que deveria ser normal, mas não é, né? Então, quando a gente pensa em acessibilidade e inclusão, isso não deveria ser algo que a gente lute, né? Isso deveria ser diário e cotidiano na nossa vida, mas que a gente tenta fazer isso de uma forma mais brilhante, né, que é através da arte. A gente acredita, né, que a arte ela é transformadora, ela é propulsora, né, de uma vida protagonizada por essas pessoas. Então, o que a gente acho que deseja assim é que isso passe a não ser algo tão excepcional ou tão, nossa, o trabalho é lindo, ninguém faz, eu acho que todo mundo, né, deveria fazer ou refletir e parar para pensar que todo mundo é diferente, né? Cada ser é único nesse mundo e que a gente tem que ter respeito, consideração, amor. E é isso. E a gente conseguir que esse olhar se expanda, né? Não só as pessoas com deficiência, mas a todo mundo. A nossa forma de trabalho e de levar arte é uma forma que a gente não vê limites e que a gente a gente acredita que o corpo ele é a maior forma de expressão e que não existe corpo que não se expresse. O acordar é expressão, o espirro é uma expressão. Então, eu deixo aqui algo que está muito intrínseco em mim, que é a dança se move. Eu venho de uma semana falando
de dança, de arte, de corpo, de protagonismo, de corpo negro, de corpo gordo, branco, preto, LGBTQI. Então, eu trago hoje uma fala que é uma fala política, e é essa a minha mensagem. Obrigado também a todos que acreditam no trabalho e que estar junto. Então, estar junto aqui é um desafio e um afeto. Graças, Agradeço, Muito abraço. Sandro, a graças. oportunidade, né, de falar sobre esse trabalho que a gente ama tanto. Agradeço o convite de estar do lado do Clay, do seu lado, né? A Sim. gente só caminha quando a gente caminha juntos. E sabe que eu fui percebendo a importância desse material que eu fui fazendo enquanto eu fui fazendo. E aí foi muito legal, né? Poder entender que eu estava fazendo também esse aporte, que eu estava aportando para isso, né? Outras pessoas, amigos da Maga, vieram falar comigo. Então a coisa, ela tomou Reverbera, né? Exatamente. E o A quão é palavra é tão bonita, né? importante, gente, Vai assim, reverberando nas outras pessoas, né? vai tocando, sabe? E assim, é isso, a importância da gente, tomara que a gente não precise mais falar disso. Tomara que chegue um momento que, para que eu vou falar disso? Está tudo certo, né? Eu espero que isso aconteça, mas enquanto isso não acontece, eu acho que é isso, a gente precisa gerar esse tipo de material, esse tipo de experiências, esse tipo de conversa, né? Para que um dia chegue naquilo que a gente realmente sonha, né? Naquilo que a gente realmente quer. Então é isso, é agradecimento só, de todos os lados, eu acho. Verdade. De todos os lados. Gracias! Beijos! Beijos. Obrigada! Agradecer. Beijo. Tchau! Até o próximo! Tchau. Se inscreve no canal, fica com a gente, compartilha para quem precisa. Muito bem. E esse foi nosso vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, acione o sininho, compartilhe com as pessoas que você acha que precisa desse conteúdo. Então, foca no corpo, fui!